Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Legacy Logos, nosso programa a qual expomos a Bíblia versículo por versículo, um programa a qual você pode aprofundar nas Escrituras e pode estar compartilhando e dividindo e somando conosco, no sentido de estar compartilhando nas redes sociais aí. E eu queria te fazer um convite. Meu nome é Edward Belloni. Qualquer dúvida, você pode chamar aí no Instagram. Eu estarei disponível a te tirar qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer questão que você não entendeu dessa exposição bíblica. Eu estarei disposto aí a estar te servindo também pelo Instagram, nos cultos presenciais. Seja bem-vindo a estar conosco mais um programa. E eu fiquei incumbido de estar trabalhando o texto de Isaías no capítulo 28. É um capítulo longo, a qual a gente vai estar falando com ele de versículo em versículo e expondo a ideia do profeta e a mensagem do profeta para nós. O que tem e o que pode estar nos auxiliando, né? Na realidade, nos exortando, chamando mais perto para Deus. Então, eu queria te fazer esse convite. Curva sua fronte, ore comigo. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua exposição bíblica. Pai, faça que o pregador seja fiel ao texto. Que o sangue de Jesus seja por mim, que o sangue de Jesus me cobre, eu, os meus irmãos, eu e a tua igreja, e que o Senhor nos edifica sobre a tua palavra, sobre o ensinamento da tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Sobre o título, a loucura de se confiar nas nações, é o que eu vou estar expondo no capítulo 28. A loucura de se confiar nas nações. Eu vou ler o texto, como é um texto maior em relação aos versículos, são 29 versículos. Eu vou estar lendo em parte. Eu dividi esse texto em 3 blocos. A gente vai estar estudando ele versículo por versículo, mas ao mesmo tempo ele vai estar em bloco, porque a forma de aplicar este texto para o nosso entendimento. Então, na primeira parte, eu vou estar lendo até aproximadamente o versículo 10, e daí eu vou estar expondo, e aí eu volto para a segunda parte, a terceira parte, para a gente compreender melhor o texto. E me acompanha aí. Diz assim o texto: ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim, ai da sua magnífica beleza, que agora como uma flor murcha, ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água imundante. Ele lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza localizada na cabeça de um vale fértil, e agora uma flor que murcha. Ela será como figo maduro antes da colheita, que a vê, logo apanha e come. Verso 5: naquele dia o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para remanescentes do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar, e força para fazer recuar o ataque na porta. Este também cambaleam pelo efeito do vinho e não param em pé. Por causa da bebida fermentada, o sacerdote, os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada, estão desorientados, desviados ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confunde-se quando tem visões, tropeçam quando devem dar vereditos. Todos à mesa estão cobertos de vômito e não há um só lugar limpo. Quem está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? Às crianças desmamadas? A bebês recém-tirados dos seios maternos? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Pois bem, vou parar nessa primeira parte,
para a gente expor esse primeiro contexto. Interessante a gente ver os ais de Efraim. Quando o profeta, ele coloca ais de Efraim, os ais quer dizer o seu juízo, o juízo de Deus. E a gente está estudando esses capítulos, a qual está falando do juízo de Deus sobre as nações. E aqui, Deus exatamente está falando sobre o juízo de Deus sobre Efraim, que seria o tipo um decálogo, uma colônia sobre Israel e Samaria. E aqui o profeta está chamando o juízo de Deus sobre este povo. O que este povo estava vivenciando, ou o que este povo estava vivendo? Esse povo, dentro do seu contexto, eles estavam ali se soberbecendo, eles não estavam ligando para a profecia do profeta, eles não estavam ligando para o juízo. Era uma nação a qual estava corrompida com o tratado de Deus, corrompida com a lei de Deus. E mais do que isso, era uma nação, como o próprio texto diz aqui, que estava se ficando bêbada. No verso 7, esses também cambaleavam pelo efeito do vinho. E aí Deus, quando vai falar, ai daquelas coroas situadas no alto do vale, Deus está dizendo, vocês eram para ser uma nação fértil, uma nação próspera, uma nação bela, mas que se embriagaram, que se perderam, e através do vinho se embebeceram e perderam todo o juízo, toda a questão de se servir, de ser íntegro, de ser santo perante a mim. E Deus, ele tratando a este povo com relação a um juízo divino, um juízo do seu próprio povo, a qual Samaria não queria acreditar. Por que Samaria não queria acreditar? Porque dentro dessas perspectivas, ela queria fazer aliança com o Egito e queria sim confiar nas alianças humanas, de vez confiar na aliança divina. E aí, o que acontece que a gente pode aplicar e vivenciar para nós hoje? Nesse primeiro pedaço, nesses primeiros 10 versículos, a gente pode começar a entender que uma liderança corrupta, uma liderança embriagada, uma liderança bêbada, a qual vomitava, que não tinha juízo de valores, que não tinha como julgar as pessoas, era o que estava governando. E através dessa liderança, o povo também perdia o temor, o povo também perdia a sua essência de tentar buscar, de louvar e querer ser diferente com Deus. Mas o que a gente pode ver aqui, que Deus, ele cuida dos detalhes e ele exorta a sua liderança. Ele exorta a sua liderança de saber que ele está trazendo juízo para essa liderança, porque o profeta Isaías, ele era um profeta da nobreza, e ele sendo um profeta da nobreza, ele estava levando juízo a este povo. Mas pensa comigo, reflete com relação a essa questão, uma liderança embriagada, que se vomitava, eles não tinham mais controle sobre eles, de tão embriagados que eles estavam na fartura, no pecado, na idolatria, e Deus manda o juízo, dizendo, ai de você, Efraim. Meu irmão, como que a gente pode aprender, como que a gente pode aplicar esse texto na nossa vida? Quantas vezes a gente não tem visto no tempo contemporâneo, quantas vezes nesse tempo a gente não tem visto ou vivido escândalos de lideranças que não têm a capacidade de liderar, lideranças que não têm o exemplo a dar, lideranças que não fazem segundo o coração de Deus aquilo que Deus quer que seja feito, que cuida do povo, que zela pelo povo, que zela pela lei, que zela pela santidade. Quantas lideranças embriagadas a gente tem visto governar sobre os rádios, sobre as TVs, sobre os templos. Quantos sacerdotes que não aguentam ficar de pé, mas porque estão embriagados no orgulho, na vaidade, estão embriagados longe da presença do Eterno. Quantas vezes a gente tem visto esse tipo de liderança e muitas das vezes o nosso coração entristece. Só que quando a gente vai ler o texto nos consola, porque o Deus Todo-Poderoso, a qual tudo vê, não deixa passar batido, e a gente começa a se alegrar, porque a gente vê que Deus cuida e zela, não só por esse tempo aqui de Isaías, mas pelo nosso tempo presente. A gente pode ter a certeza que nada passa batido aos olhos do Senhor. A gente pode ter a convicção de entender que Deus é Deus que zela pelo teu cumprimento.
A liderança, tanto política quanto religiosa, ela estava corrompida. E uma curiosidade: por que Deus usa a Síria como instrumento de juízo? Porque Israel, Efraim, por causa do pecado da idolatria e da confiança sobre as suas alianças humanas, não quis mais conhecer e não quis mais saber do Senhor. E a Bíblia descreve a Síria como a vara da minha ira. Está lá em Isaías 10, 5, 6. Deus chama essa nação a qual ele levanta. Desculpa, um minuto. Voltando. Deus chama essa nação com relação ao seu juízo, como a vara da sua ira. Deus usando uma nação pagã. A Síria, ela era conhecida nos povos antigos e temida. Por quê? Porque eles eram maus, eles eram ruins. Quando eles invadiam uma nação, quando eles invadiam alguma nação inimiga, a forma deles tomarem posse era uma forma cruel. Eles queimavam as pessoas vivas, eles arrastavam as pessoas pela cidade, eles empalavam, ou seja, um proto-crucificação, eles empalavam as pessoas vivas. Então esse temor era dado sobre todas as nações. E quando Deus, aqui no texto, vai dizer que vai levantar pessoas com línguas estrangeiras, e que se refere às sírias, para tomar valores sobre Israel, que não queria seguir o teu caminho. Muitos ainda preferem desobedecer a Deus e sofrer a consequência do que andar pelo caminho da obediência. Essa nação que era terrível sobre as outras nações, Deus usa como valor de juízo para abater o seu povo, a qual, se a gente for estudar, por exemplo, Ezequiel, lá no capítulo 5, vai dizer que a própria Israel e a própria Jerusalém, a própria Judá, eles eram piores do que as outras nações, de tão degradado que foi o pecado, de tão ruim que o pecado de Israel se tornou, de tão ruim que o povo se tornou, afastando-se de Deus, deixando-se Deus para o lado, não se importando com aquilo que Deus tem para eles. E aí Deus, usando o profeta e ensinando dessa forma, a qual a gente pode ler aqui até o verso 10, falando para eles: olha, vou trazer, vou levantar, vou fazer algo sobre vocês. Por quê? Porque os seus líderes estão corrompidos, os seus líderes estão ruins. E é a estratégia, a própria estratégia, a qual Deus usa, essa estratégia militar de derrubar a sua nação, é algo que a gente precisa aprender e temer. Servir Deus não é só levar o nome dele. Servir Deus é ter temor do nome dele. É o que a gente pode ver e caminhar por aqui. É como eu disse: ai, a coroa do soberbo. A coroa do soberbo representa a autoconfiança de Samaria, representa a questão de não ser abatida, de achar que ela poderia fazer alguma coisa porque ela tinha uma aparência, ela tinha uma segurança política e ela tinha títulos. Mas nada disso perante Deus prevalece. Toda coroa humana é feita de flores, e as flores murcham diante da eternidade de Deus, porque se você não tem a retidão para que o Espírito Santo coloque o brilho, com certeza, sem a sua presença, as pessoas perecem. E é isto que este povo, que Efraim, que não entendeu como era servir e adorar o Senhor. No verso 2, eis que o Senhor tem um forte e poderoso, com uma tempestade de saraiva, um dilúvio destruidor. O que quer dizer quando Deus vai falar isso? Essa tempestade, esse anúncio de uma forma metáfora, Deus já estava anunciando a Síria como instrumento de juízo divino, como eu acabei de dizer. Ah, meu irmão, como que a gente necessita aprender, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Mas frisando e voltando ao texto, no verso 11: pois bem, com lábios tropecos e línguas estrangeiras, Deus falará a este povo.
E o que quer dizer essa língua estrangeira? As nações, a Síria. Deixe descansar o exausto. Este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhe dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra mais regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam e caiam de costas. Vieram, ficam presos no laço e sejam capturados. Verso 14, portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo de Jerusalém, vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura, fizemos um acordo, quando vier a calamidade destruidora, não atingirá, pois a mentira, fizemos o nosso refúgio na falsidade, temos o nosso esconderijo. Vou parar por aqui. Interessante esse pedaço, a qual Deus, ele está narrando e está dizendo: o povo embriagado, o povo, o líder sem direção, a liderança e os sacerdotes corruptos, os sacerdotes e os profetas não tendo visões, porque eles não estavam sabendo discernir sobre a visão, ou se eles estavam embriagados, que tipo de visão era, e colocando sobre o povo regra sobre regra, regra sobre regra, ou seja, segue o mandamento, segue vocês, mas eles não davam exemplo com a vida. O que Deus condena aqui é a hipocrisia do orgulho, a hipocrisia de lideranças dos sacerdotes e dos profetas, a qual estavam corrompidos, e falavam para o povo: vai lá, segue a regra, é regra com regra. Ou, você já viveu isso hoje? As pessoas às vezes vão dizer: faça isso, faça aquilo, mas quando você olha para o coração, você não vê fruto do Espírito Santo, você não vê fruto de Deus na vida dela, e só vê que a pessoa manda falar regra sobre regra, regra sobre regra, e aí a gente fica perdido, às vezes a gente fica escandalizado com tanto jugo, com tanta regra, e é o que Deus fala: não adianta colocar regra sobre o povo, se você não tem uma vida digna de santidade. O que a gente tem vivido? O que hoje a gente pode aplicar? Quantas pessoas feridas em nome de Deus, quantas pessoas feridas por sacerdotes corruptos, pessoas que falam do Evangelho, mas não vivem ele, pessoas que colocam regra no Evangelho e não seguem porque não tem vida própria. Jesus, lá no Novo Testamento, já chamava os líderes de sepulcro caiado. São bonitos por fora e podres por dentro. Querido, cuidado com o abuso religioso. Esse texto sobre o juízo de Efraim tem muitos a nos ensinar. Esse texto tem muito a falar comigo e com você. Esse texto, ele fala: o meu é o seu coração. Como a gente deixa ser enganado, como que a gente deixa muitas das vezes viver segundo regras de sacerdotes embriagados. Como tem sido sério a gente vê o altar manchado, o altar com corrupção, o altar enganado. Como tem sido e como a gente tem escandalizado com muitas coisas no altar da igreja brasileira. E a igreja tem perdido o temor dos ais de Efraim. Ai de vocês, líderes corruptos, que apacentam só o seu coração, que apacenta só o seu bolso, e esquece do pobre, do órfão e da viúva, colocando regra sobre regra, norma sobre norma, colocando um fardo de religião, e esquecendo da misericórdia, honrando Deus, somente às vezes, do lábio para fora, e não no coração. O texto de Isaías 28, ele tem muito a nos ensinar, através dessa metáfora, através dessa nação que foi destruída, essa nação a qual os sírios, a Síria veio e devastou, depois veio a Babilônia e destruiu. E este profeta, denunciando o que eles não queriam ouvir,
Continuando, no verso 14, de novo: portanto, ouça a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Ou seja, eles zombavam, eles falavam que tinha aliança com a morte, porque eles confiavam na aliança do Egito, que segundo as leis, eram alianças de morte. Quantas vezes eu e você, a gente tem perdido o foco da nossa vida, e tem feito aliança com pessoas a qual Deus manda você cortar, a qual Deus manda você quebrar o laço. Quantas vezes a gente às vezes fica preso em empregos, em empresas, que Deus já mandou você embora, para você às vezes sair até no prejuízo, mas para ficar livre de um fardo que Deus não colocou para você viver. Mas quantas vezes a gente tem por segurança isso, porque não confiamos eternamente no Senhor, não confiamos de todo o coração ao Senhor, não dizemos ou falamos que confia em Deus ou no Senhor da boca para fora, e esquecemos de viver de fato a dependência no altar, se entregar de verdade aquilo que Deus tem para nós. No verso 16: por isso diz o soberano, ó Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir, e da justiça o fio prumo. Granizo varrerá os seus falsos refúgios, e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não substituirá quando vier a calamidade destruidora. Vocês serão arrasados por ela. Toda vez que vier, os arrastará, passará manhã após manhã, dia e de noite. A compreensão dessa mensagem trará por volta total. A cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para se cobrir. O que Deus tem dito nessa passagem? Que por mais que este povo, que não goste, que não tem estreito com Deus, que não tem um compromisso com o Senhor, por mais que este povo não tenha aliança, por mais que este povo não seja verdadeiro, Deus, Ele promete um conforto, uma verdadeira pedra angular, uma verdadeira aliança, dada individual para cada indivíduo. É a referência que é usada lá no Novo Testamento, sobre o fundamento que é Jesus, que é a verdadeira pedra angular. Deus está dizendo para Efraim, dizendo assim: olha, por mais que vocês me abandonem, por mais que vocês não acreditem em mim, eu levantarei um, que será a minha verdadeira pedra angular, a minha pedra fundamental, a qual eu farei uma aliança que eu nunca me arrependerá, a qual a morte não vai ter poder sobre ela, a qual nenhuma desastre ou algo desse tipo poderá aparecer na frente, porque Ele sim é a verdadeira rocha e é o verdadeiro alicerce. É nessa esperança a qual a gente entende esse texto, que mesmo que o Deus que traz juízo é o mesmo Deus que traz misericórdia, o mesmo Deus que traz juízo é o Deus que estende as suas mãos, e nisso a gente pode louvar ao Senhor. Nisso, meu querido, você pode engrandecer a Deus, de entender que mesmo este povo ruim teve esperança para ele, dirá nós que vivemos uma nova aliança em Cristo Jesus, e fomos comprados por um preço a qual nada e ninguém neste mundo pode ser pago. É por isso que devemos honrar, é por isso que devemos viver com fidelidade, porque o preço foi alto demais sobre mim e você, que não valemos nada. Talvez a gente seja pior do que Efraim, talvez levantamos ídolos, mas quando entendemos que essa nova natureza, a qual aplicada em Isaías 28 sobre a nossa vida, é a pedra angular fundamental, a qual Deus iria lançar e lançou, e hoje a gente conhece que é Cristo Jesus, só podemos glorificá-lo em pé e adorá-lo e dizer: Senhor, muito obrigado, porque há esperança. Há esperança,
mesmo com o povo corrompido, mesmo com o povo abandonado, há esperança, há esperança. Ah, meu querido, o mundo promete conforto, mas sempre entrega desconforto. É o que a gente pode ver, é o que a gente pode buscar. Quem busca abrigo na mentira, dorme em uma cama curta e cobre-se com um manto de ilusão. E quando Deus ele vai falar e usar o profeta a nos revelar como é viver dentro do seu propósito e dentro da sua misericórdia. No verso 28, 21 e 22. Porque o Senhor levantará como monte Perazim e no vale de Jerubim, indignará para fazer sua obra, sua estranha obra, para executar seu ato, seu estranho ato. Agora, pois, não escarneceis, para que não se faça forte as vossas cadeias, porque já foi determinado o juízo sobre toda a terra. Deus agirá de forma estranha, ou seja, juízo com o próprio povo, o que eles achavam impossível. E aí a gente começa a entender, muitas das vezes, Deus não é refém das suas criaturas, Ele faz justiça, mesmo contra quem pensa que é intocável. O que esse texto tem que gerar em mim e você é um temor de entender que não somos intocáveis. Deus ele tem compromisso com a tua palavra. Deus tem compromisso com aquilo que Ele honra, com aquilo que Ele disse. Ele tem compromisso com a aliança dEle. Se a gente anda no caminho e desvia da aliança dEle, provavelmente a gente deve ser passivo de viver alguma punição. E é estranho falar isso hoje. É estranho porque tem permeado em muitos auditórios, tem permeado em muitos ouvidos uma teologia falsa, que é a teologia da hipergraça. É uma teologia que Deus é amor, então eu posso fazer tudo e não tem consequência. Quando a gente vai para o texto, quando a gente vai confrontar e entender que Deus, Ele honra os seus remanescentes e Ele honra a aliança, a gente tem que ter temor em pecar. Não fazer como esses sacerdotes e os profetas fizeram aqui, embriagados, bêbados, entregavam visões, entregavam regras sobre regras, e diziam e falavam para o povo, sem temor, sem reverência. A gente tem que ter reverência do juízo de Deus. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai estar diante de um trono prestando conta, e todos os nossos atos, tudo que fizermos, Ele vai cobrar. E é disso que o nosso coração tem que ter temor. Temor para que a gente não venha andar em caminhos a qual não agrada a Deus. Temor para que a gente não venha desviar do caminho e sofrer o juízo da ira divina. Porque a ira divina é real. O que não é pregado hoje, por causa dessa hipergraça de dizer que tudo pode, que Deus é amor, venha do jeito que está e fica. É assim que eles pregam, eles esquecem que Deus é amor e fogo consumidor, e ai daquele que cair na mão do Deus vivo, porque o fogo dele é o fogo que consome de dentro para fora. Ah, meu querido, tem que gerar temor. Eu e você temos que pensar nas nossas atitudes, não ser como o povo de Efraim, não ser como o povo do Antigo Testamento, das nações que muitas zombaram, e entender que o juízo de Deus é real, e que Deus nos livre de ser este povo de coração duro, como foi lá no exílio, que não queria ouvir Ezequiel, e como foi ali com o profeta, de não querer ouvir ele, de não dar atenção à advertência. Coloque a mão no seu coração, querido. Deus tem falado com você, Deus tem te advertido, Deus tem levantado profetas, pregações, sonhos, visões, como Deus tem se comunicado, e nisso você tem ignorado a voz do Senhor. Aqui, a nação
ela se perdeu. Aqui a nação até zombava, mas Deus não deixava de falar. E Deus não deixava de dizer: vocês não são intocáveis, eu vou trazer juízo. Quem zomba da graça, assina a sentença do juízo. Toma cuidado, não zomba da graça, não zomba daquilo que Deus tem feito e a misericórdia dele te alcançado. Manhã após manhã, agarra nela, firma nela e anda de fé em fé pela graça, mas não zomba dela, não coloca, como diretriz Bonhoeffer diz, barateando a graça, colocando a graça barata, porque uma hora a conta chega para mim e chega para você. No verso 28, 23 a 26, inclina os ouvidos, ouve a minha voz, atentai, ouve o meu discurso. Porventura, lavra continuamente o lavrador para a semente, todos os dias resolve entorrar a sua terra. Porventura, quando já tenha nivelado a superfície, não espalha o entro e a semente, o cominho, e põe o trigo em fileiras ceivadas no lugar designado, e espeita na porta, o seu Deus o instrui corretamente e ensina. Deus usa uma metáfora da agricultura para ensinar que há tempo para tudo: arar, plantar, colher. O juízo também tem o seu tempo e a sua medida. O juízo de Deus é pedagógico, não destrutivo. Ele ensina como agricultor trata cada planta, de acordo com a sua natureza. A disciplina de Deus é um ato de amor e não de crueldade. E aí a gente entende que nessa questão do verso 28, 23 ao 26, Deus usando essa metáfora da agricultura, cada semente tem seu espaço e seu tempo, e cada um é tratado de acordo com a sua natureza. Deus conhece a minha e a sua natureza. E aqui, ele conhecia a natureza de Efraim. Ele sabia que chegou o fim sobre a misericórdia dele sobre este povo. E aí ele permitiu o juízo divino. Como a gente disse aqui, o juízo divino não é falta de amor. O juízo divino é a misericórdia em ação. A misericórdia é sobre um Deus que zela pela tua palavra e pela tua aliança. E o que a gente aprende? Se Deus conhece a minha e a sua natureza, tomamos cuidado em como estamos barganhando com Ele, como estamos vivendo o tempo de misericórdia que Ele tem dado para mim e para você. É um tempo de misericórdia, não é um tempo de se aprontar, beber, ficar embriagado, como os sacerdotes e os profetas ficaram aqui. É tempo de se consertar, se colocar no prumo e dizer: Deus, endireita o meu caminho. Eu não tenho força, eu não consigo, mas eu me agarro nas tuas grandezas e na tua misericórdia, porque o Senhor, antes de trazer juízo a Efraim, o Senhor usou de misericórdia e eles não ouviram. Não deixe, Senhor, eu ficar com a mente cauterizada, mas faça, Deus, eu ouvir o Senhor, porque eu preciso da tua voz. Mais do que status, eu preciso da tua voz. Mais do que ser reconhecido como crente, eu preciso da tua voz para sacudir aqui dentro, mover e transformar a minha vida, porque é através da tua voz, Senhor, é através da tua voz que ela me guia aonde eu quiser andar, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque a tua palavra me garante: mesmo no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. O mesmo que Deus planta com sabedoria, poda com amor. Não podemos fugir da poda do Senhor. Caminhando já para o final, Isaías 28, 27, 29, que é o final do texto, diz assim: não se debulha o entro com a trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira o entro com a vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não a trituraram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselheiros
em conselhos e magnífico em sabedoria. O texto termina dizendo: Deus é maravilhoso em conselhos e em sabedoria. Cada tipo de planta tem o seu tratamento diferente, como eu disse. A justiça temperada com misericórdia é a verdadeira soberania. Deus nunca tritura o trigo para destruí-lo, mas para libertá-lo da palha. Então, quando a gente estiver passando pela trituradeira de Deus, como foi com Efraim, recebendo o seu juízo, que a gente venha ter este coração de entender que Deus simplesmente, Ele está nos libertando da palha, daquilo que é vento, daquilo que o vento pode levar, e deixando somente aquilo que tem que ficar e frutificar. Querido, a conclusão do sermão: a soberania humana de Deus, a soberania divina de Deus sobre a responsabilidade humana. A conclusão é: a soberba humana constrói coroas e as flores murcham. O pacto com a mentira é um acordo com a morte. Deus oferece um fundamento seguro, a pedra angular, que é Cristo. A disciplina de Deus é justa, proporcional, pedagógica e cheia de misericórdia. Honramos o Senhor, como diz o próprio livro de Isaías 40:31, mas o que espera no Senhor renovará suas forças e subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Este texto, Isaías 28, tem muitos a nos ensinar sobre os ais de Efraim, sobre o juízo de Deus, sobre como os sacerdotes, eles maltratavam o povo, como eles se embriagavam, os profetas, dando falsas visões, dando só regra, mas Deus, pela sua misericórdia, levantando uma pedra angular e dizendo para mim e para você: há esperança, busque, clame, se relacione comigo, porque eu sou um Deus de aliança, eu honro os que me honram, e eu sou um Deus dos remanescentes, e eu zelo pelos remanescentes a qual me buscam. Então, querido, eu queria te convidar a fechar os olhos e curvar sua fronte, para a gente encerrar. Pai, obrigado pela palavra, obrigado pela exposição. Fala o coração dos meus irmãos, e que a gente venha aprender, dia após dia, a praticar e ter temor do Senhor. Carregar o teu nome é carregar primeiramente o temor, o respeito pela sua pessoa, em nome de Jesus. Fique aí o convite, muito obrigado, até o próximo programa, se Deus quiser, Ele enviar te querer nos abençoar. Um abraço, fique com Deus, amém.